para a nossa terceira aula de gerenciamento de processos, tá? Então, vamos iniciar falando aqui no nosso tópico 6 sobre uma coisa muito legal, chamada valor agregado, certo? Não sei se vocês se lembram que a gente falava com constância que processo pegava o insumo, acrescentava ele a um valor, certo? E entregava esse resultado com esse valor agregado a quem? Ao nosso amigo chamado cliente, certo? Agora nós vimos que nós temos três tipos de quê? Nós temos três tipos de processo. O processo chamado processo primário, que é aquele processo que faz o quê? Que entrega o resultado direto para o cliente, como é o caso o processo de venda. Aí nós temos também o caso dos processos que entregam o quê? Valor, certo? Resultados para outros processos, certo? Os processos, na verdade, normalmente os processos primários, que são chamados processos de suporte ou de apoio. E os processos gerenciais, certo? Então, o que acontece aqui? Preste atenção para vocês entenderem. Nós temos três tipos de valor, certo? Nós temos três resultados de um processo, tá? Então, olha só, o primeiro deles é chamado valor real agregado, certo? VRA. Valor real agregado. O que seria esse valor real agregado? O valor real agregado é aquele valor que é entregue para quem? É entregue diretamente para o cliente, tá certo? Ou seja, tá? Então esse aqui é o diretamente ao cliente. E aqui a gente está falando do cliente externo, por isso que a gente não menciona, só precisa mencionar cliente, certo? Então o que acontece? Eles são primordiais para a organização alcançar a sua missão, certo? Agora, nós teríamos também o chamado VEA. O que seria isso? Valor empresarial agregado, certo? O que é isso, pessoal? Valor real empresarial agregado. Esse é o valor que é entregue para quem, pessoal? Esse é o valor que é entregue para outros processos. E por final, nós teríamos o quê? O sem valor agregado. Esse sem valor agregado, sem valor agregado, certo? Sem valor agregado, o que vai acontecer com ele? O sem valor agregado devem ser eliminados, certo? Justamente porque eles só estão gerando custo, certo? Devem ser eliminados, pois só geram custos, certo? Isso acontece principalmente com processos que são obsoletos. Então, o que vai acontecer? Preste atenção. Associado ao valor real agregado, quem é que gera isso? São os processos primários, o processo do cliente. Quem gera, certo? Valor empresarial agregado, são dois.
os processos chamados processos de suporte e de gerenciamento. Então eles vão trazer valor para outros o quê? Processos, tá? Então o que acontece? Preste atenção. Pela lógica do gerenciamento de processos, o que vai acontecer? Os processos que geram valor real agregado devem ser criados novos, certo? Os processos que geram valor empresarial agregado, eles devem ser o quê? Devem ser melhorados, certo? Para trazer maior eficácia, maior eficiência nos processos, certo? E o nosso amigo sem valor agregado devem ser o quê? Eliminados, tá certo? Então eu espero que tenha ficado entendido essa parte sobre valor agregado. Pode copiar. Vai lá, pessoal, ó. Continuando a nossa segunda aula, o tópico 7 vai ser isso aqui, ó. Ciclo PDCA, tá? Isso aqui você vai encontrar, certo? Tanto nessa matéria, como você vai encontrar dentro de qualidade, até dentro do orçamento. A gente viu que isso corresponde ao ciclo orçamentário, certo? Então preste atenção, tá? O ciclo PDCA, certo? O ciclo PDCA foi criado por Shewhart, tá? Ele foi criado por Shewhart, certo? Então este menino é que criou, cadê? Tá faltando um H. Shewhart, certo? Quem criou foi este menino. Agora, interessante, ele foi o responsável pelo desenvolvimento, divulgação e utilização prática, não foi o seu criador. Quem foi? Esse responsável por fazer isso foi o nosso amigo chamado de Deming. Por isso que esse menino chamado ciclo PDCA, certo? Também pode ser chamado de ciclo de Deming, certo? Ou ciclo de Shewhart, tá certo? Ciclo de Shewhart também ele pode ser chamado, certo? Ele é composto, o ciclo PDCA, certo? O que ele é, na verdade? Certo? Ele é uma metodologia gerencial utilizado, mas é uma metodologia utilizada para controle e melhoria contínua, essa que a gente chama de Kaizen de processos, já que a gente está tratando disso a nível de processos, tá certo? Então o ciclo PDCA é uma metodologia gerencial que é feita com este intuito. O ciclo PDCA, certo? Ele é formado por 4 etapas, certo? Então, nosso amigo tem 4 etapas. Será que aqui eu consigo?
horrível, que coisa horrível, nojenta, certo? Então, nosso amigo é formado por 4 etapas. Quais seriam essas 4 etapas do menino chamado ciclo PDCA? Vamos analisar para entender bem direitinho, tá? O nosso amigo ciclo PDCA, ele é composto por 4 etapas. Quais seriam essas 4 etapas, tá? Ele é feito pelo chamado plane, certo? Primeira etapa, o nosso amigo chamado plane, que é justamente quem? O famoso planejamento. Certo? Aí nós temos, depois disso, quem? O do, que é justamente o quê? A execução. Depois disso, nós temos o check, que seria a verificação, que seria justamente o controle. E por fim, nós teríamos o action, que é justamente a ação corretiva. Essa ação corretiva é que vai gerar o quê? Uma necessidade de melhoria contínua, tá? Então, o que que acontece? Dentro de cada fase, são executadas ações, certo? Então, aqui nós temos a função de localizar problemas e definir o que? Plano de ação, tá? Então é isso que nós vamos fazer na fase chamada de quê? Na fase chamada de planejamento. O do, que é chamada de execução. Vamos ver o que é feito aqui no do, que é chamado a execução, certo? É justamente fazer o quê? Colocar em prática o plano de ação. O plano de ação. Certo? Depois nós temos o nosso amigo chamado check. Não é Chuck, é o check. Check, 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 check. Certo? O que é o check mesmo? O check é o controle. Certo? Então, nesse controle e monitoramento que hoje a gente fala, a gente vai verificar, vai fazer a verificação do alcance das metas, certo? Então a gente vai verificar o alcance das metas e vai acompanhar indicadores. É aqui que a gente faz a avaliação de desempenho. Certo? Aí no action, que é a famosa ação corretiva, o que a gente faz nesse bendito desse action? Ação corretiva. No action, que é a ação corretiva, a gente justamente vai verificar o quê? Verificar novas necessidades, vai verificar novas necessidades e o quê? E realizar, se for necessário, ação corretiva. Porque lembra que na fase anterior nós verificamos se os objetivos tinham sido alcançados. Se eles não foram alcançados, nós temos que saber o porquê. Então nós vamos fazer o quê? Uma ação corretiva, tá? Se for necessário, tá?
Então isso que seria o nosso amigo chamado ciclo de quê? Ciclo de Deming, tá? Então pode copiar, por favor. Mas peraí, deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. É isso aí, tá certo? Pode copiar então, por favor. Olá, pessoal, vamos lá. Ó, continuando, vamos ver o tópico 8, tá? Nesse tópico 8, nós vamos ver o famoso BPM, certo? Ou seja, Business, certo? Business Process Manage, certo? Conhecido como gerenciamento de processos de negócios, certo? Gerenciamento de negócios. Certo? Vamos lá. A gente já tinha falado mais ou menos sobre isso, tá? Que o gerenciamento de processo de negócio é parecido com aquele conceito que a gente viu, não do gestão de processo, mas sim de gestão por processo, tá? Então vamos entender direitinho o que seria esse nosso amigo BPM, tá? Então o que seria nosso amigo chamado Business Process Manage, tá? Então vamos lá, ó. O que seria ele? É a disciplina gerencial, certo? É a disciplina gerencial que integra as estratégias e objetivos da organização, de uma organização, as expectativas e necessidades do cliente. Certo? Por meio do foco em processos ponta a ponta. Ou seja, aqui ele estaria fazendo o quê? Essa integração dos objetivos da organização com as necessidades do cliente, mas a partir de uma visão focada em quê? Em processos que vão desde o fornecedor do fornecedor até o cliente do cliente, ou seja, envolvendo todos os processos, tá? Nesse menino, você vai o quê? Analisar e melhorar os processos, tanto que o ciclo de vida do BPM, você vai ver que justamente ele vai ter a parte onde ele vai fazer a modelagem, criar novos modelos, tá certo? Aonde novos modelos de processo, ou seja, e vai inclusive também permitir a eliminação de processos desnecessários, certo? Vamos ver, continuando essa criança possui o quê? Ela possui objetivos. Quais seriam os objetivos do nosso amigo BPM, tá? Primeiro deles, certo? O primeiro deles é melhorar a qualidade de produtos e serviços, tá? Por isso
que você vai pensar, inclusive, em novos projetos, novos processos. Segundo, seria justamente fazer o quê? Garantir que os objetivos planejados sejam alcançados, certo? Terceiro objetivo dessa criança: otimizar os recursos empreendidos, inclusive a gente elimina processos que não estão o quê? Que não geram valor real, que não geram valor agregado, certo? Vamos ver. E por último, aumentar a satisfação dos clientes e gerar retorno às partes interessadas. Isso aqui no próprio conceito de processo a gente viu. Tá? Então esses seriam os 4 objetivos do nosso amigo chamado BPM, tá? Então o BPM é aquele que vai integrar o quê? É a disciplina gerencial, certo? Que vai integrar as estratégias e objetivos de uma organização às o quê? Expectativas e necessidades do cliente. A partir do quê? De um enfoque em processos, ponta a ponta. Seus objetivos: melhorar a qualidade, garantir o quê? Os objetivos planejados, que eles sejam alcançados, otimizar os recursos e aumentar a satisfação dos clientes e gerar retorno, assim, para as partes interessadas, tá? Pode copiar, por favor, essa parte do Business Process Manager. Vai lá, pessoal, ó, dando continuidade a nosso gerenciamento de processos, nós vamos para o tópico 9. Nesse tópico 9, nós vamos ver o ciclo do gerenciamento de processos, certo? Agora, esse ciclo, tá? É o ciclo que foi definido no CBOK, que é aquele manual, aquele guia de orientação para o gerenciamento de processos, tá? Então, vamos ver qual seria esse ciclo, certo? Que seriam, na verdade, as etapas, que são 6 etapas ao todo, tá? Então, vamos ver essa criança, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que nós chamamos de planejamento, tá? Essa é a primeira etapa, certo? Primeira etapa do ciclo de gerenciamento de processo segundo o CBOK, certo? Nele, certo? Nesse planejamento, certo? Desse planejamento, perdão, nós vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, certo? Segunda fase, segunda etapa, como vocês preferirem, nós vamos chamá-la de análise. Segunda etapa é a nossa amiga chamada análise, tá? Então, a segunda etapa é a que nós chamamos de análise, tá? A terceira etapa é o que nós chamamos de desenho e modelagem, certo? Então,
nós temos aqui a terceira etapa do ciclo de gerenciamento de processos, certo? Depois disso, a quarta etapa, depois do desenho estar pronto, é a hora de fazer o quê? Da nossa quarta etapa. A quarta etapa, certo? A quarta etapa é o que nós chamamos de implementação. Embora eu odeie falar essa palavra, porque ela não existe na língua portuguesa. E sim implantação. Mas, como já foi acatado, eles se utilizam, certo? Depois, a quinta etapa certo? A quinta etapa é o que nós chamamos de seria a nossa quinta etapa. Quinta etapa seria o gerenciamento do desempenho, certo? Gerenciamento do desempenho. E a sexta e última etapa, é o que nós chamamos de sexta e última etapa é o que nós chamamos de refinamento. Certo? Vamos lá. Ó, o que seria feito no nosso amigo chamado planejamento? Certo? Então, ó. Então, verificação, certo? Verificação das necessidades de alinhamento estratégico dos processos. Alinhamento estratégico dos processos. Certo? Então, essa verificação dessas necessidades, certo, vai ser dirigida para a processo de uma organização. Então, serão analisadas as estratégias e metas, tá? Então, vão ser definidos o quê? Definição de estratégias e metas a serem alcançadas pelos processos, tá? Agora, a análise, ela tem por objetivo entender os atuais processos, certo? Então, ela vai fazer o quê? Analisar, certo? Vai identificar os processos, processos existentes e a compatibilidade destes com os objetivos a serem alcançados. Certo? Então, olha só, nós vamos identificar e analisar os processos existentes e verificar a compatibilidade destes com os objetivos a serem alcançados.
Objetivos esses que foram traçados aonde? No planejamento, onde a gente definiu as estratégias e metas a serem alcançadas pelos processos, certo? O quarto é o que a gente chama de desenho, certo? O desenho são duas coisas diferentes, ó. O desenho, certo? O nosso amigo chamado desenho é a criação, é a especificação, certo? Especificação dos processos para processo de negócio. Especificação de processos novos e modificados. É especificação, certo? Enquanto que a modelagem, certo? É um complemento do desenho. Porque na modelagem é quando você vai fazer o quê? Você vai fazer a representação, certo? Então você vai fazer uma representação do processo, representação dos processos existentes e propostos, tá? Então a gente vai analisar os fluxos por essa modelagem. Tranquilo até aqui ou não, tá? Então primeiro a gente planeja, define o que a gente quer alcançar. A análise, a gente verifica os processos que temos e se esses processos são compatíveis com o quê? Com o que você quer alcançar, certo? Na terceira etapa, você vai desenhar novos processos e processos modificados e depois vai fazer a modelagem, certo? A modelagem que a gente chama de to be e as is, certo? AS e S, certo? Que é para a gente verificar o modelo, o processo que existe agora e o modelo que a gente está propondo, tá? A situação atual e a situação futura. Implementação é justamente fazer o quê? Colocar em execução os desenhos aprovados, certo? Então, o que a gente definiu aqui como processos novos, a gente vai colocar em execução na etapa de implementação, certo? Na fase que a gente chama de gerenciamento de desempenho, tá certo? É quando a gente justamente vai fazer o quê? Vai fazer a medição, certo? No gerenciamento nós vamos ver o quê? Certo? É a medição justamente do quê? Dos processos, tá? Então a gente vai fazer a avaliação de desempenho, avaliação de desempenho para verificar se os processos, certo? Estão atendendo às expectativas, certo? Só que pode acontecer deles não estarem atendendo às expectativas. Se eles não estiverem atendendo às expectativas, você vai ter que fazer o quê? O refinamento, certo? Esse refinamento é justamente o quê? É a transformação dos processos, certo? Então, é a transformação dos processos analisados. Os processos que foram analisados e que verificou que há o quê? Há falhas. Existem falhas, certo? Transformação dos processos analisados e implementando o resultado da análise de desempenho, certo? Tá? Processos analisados, implementando o que, gente? Implementando o resultado da avaliação
da avaliação de desempenho, certo? Então ali a gente mediu, viu o desempenho e já verificou a necessidade de modificações, certo? Aí pode ser necessário fazer o quê? Fazer um processo de reengenharia, que é uma coisa abrupta, que ela elimina aqueles processos existentes, porque aqueles processos não deram certo, ou até modificar, criando novos processos, tá? Então, então ele pode fazer essas coisas, tá? Então, que tenha ficado bem claro para vocês. Primeira etapa, a gente faz o planejamento, onde a gente define o que a gente quer alcançar, certo? Na segunda, aqui a gente faz até análise de necessidades dos clientes, tá certo? Para a gente tratar estratégias e traçar as metas que devem ser alcançadas com o resultado desse processo. Na segunda etapa, a gente vai verificar se os processos existentes são suficientes para alcançar esses objetivos definidos no planejamento, certo? Aí o que você vai ter que fazer? Você muitas vezes vai ter que pegar processos que eram antigos e melhorá-los, ou mesmo criar novos processos. E você faz isso na terceira etapa, desenho e modelagem. No desenho, é justamente quando você vai especificar, criar esses novos o quê? Esses novos processos, ou o quê? Desenhar, especificar esses processos que serão modificados. A modelagem é justamente uma representação desses processos antigos e dos processos propostos. Quarta etapa, aprovado o novo modelo, o novo desenho, você vai implementar, colocar em execução. À medida que eles estão em execução, eles lembram que o processo pega o insumo e gera um resultado. Vai ser verificado, avaliado o desempenho desse processo. Através dessa medição, eu posso constatar que esses processos não estão alcançando o objetivo planejado. E posso propor o quê? Modificações, eliminação de processos, tá certo? E criação de novos processos. Aí você vai implementar isso sem o quê? Se frustrar primeiro, fazendo o refinamento, certo? O refinamento é aplicar o que foi constatado ali no gerenciamento de desempenho, tá? Então essas são as 6 etapas do ciclo do gerenciamento de processo segundo o CBOK. Pessoal, antes que eu esqueça, tá? Olha só, aqui também pode ser chamado de etapa de identificação, tá? Então é outro nome que recebe a etapa de desenho e modelagem, certo? Pode ser chamado de identificação. Aqui, a segunda, quarta etapa, a quinta etapa, certo? Que é o famoso gerenciamento de desempenho, certo? Ela também recebe outro nome. Ela também pode ser chamada de simulação e emulação. E emulação, tá? Simulação e emulação. É o nome alternativo. Às vezes você também encontra como transformação, certo? Agora, a sexta etapa, ela também pode ser chamada de... como que é o nome, meu Deus? Encenação, certo? Encenação. Tá? Então, encenação é outro nome que essa etapa pode ter. Aqui, simulação e emulação, tá? Então, essa aí, como eu tinha falado, são as 6 etapas do ciclo do BPM, do Business Process Management, ou seja, do gerenciamento de processos segundo o CBOK, tá? Então, agora pode copiar, tá? Porque aí tá tudinho que nós precisamos saber. Pode copiar.